Aprenda a ensinar matemática para crianças com dificuldades. Esse é o tema do vídeo de hoje. E me diga aí nos comentários como vocês estão. Sejam bem-vindos ao canal. Obrigado por você ter se inscrito por aqui. Vamos começar então? Eu quero refletir com vocês pontos importantes que vão ajudá-los no planejamento de como agir para alfabetizar as suas crianças com e sem dificuldades de aprendizagem, com TDAH, com TOD, com autismo, qualquer tipo de dificuldade. Porque, na verdade, você tem primeiramente que se sentir seguro com algumas informações para desenvolver o seu trabalho. Uma dica essencial é a seguinte: não existe material específico para criança com TDAH, TOD ou autismo, por exemplo. Podemos inserir nesse exemplo também a deficiência intelectual. Os materiais disponíveis para ensinar matemática são sempre os mesmos. O que muda é a nossa postura enquanto professor, profissional, terapeuta ou na sala de recursos, que organizamos a nossa metodologia. O que é metodologia? É a forma que você manipula o conhecimento, e a forma que você manipula esse conhecimento envolve também a maneira que você explica esse conteúdo para a sua criança. Essa é a diferença. Você tem que saber usar os recursos e também ter uma postura ali flexível para conseguir ensinar a matemática para a sua criança. O processo de ensinar a matemática começa justamente quando você tenta entender como são organizados os conteúdos, o que não pode faltar e quais são os pré-requisitos para o conhecimento posterior. Então, começa quando o profissional busca conhecimento sobre como ensinar a matemática, entender como e quando as crianças se desenvolvem. Os eixos da matemática são números e operações, álgebra e funções, geometria, grandezas e medidas e estatística. No seu plano de aula, você precisa de ter atividades que explorem todos esses eixos. Agora eu quero falar com vocês sobre os princípios da matemática. Quais são os pré-requisitos, quais são os conhecimentos básicos que você tem que ter certeza que a sua criança tem para desenvolver um bom trabalho, seja em sala de aula ou em atendimento individualizado. Primeiro tópico: letramento matemático. O letramento matemático é a base que a criança vai construindo à medida que ela interage em sociedade. Dentro do letramento matemático, você precisa de criar um movimento matematizador no ambiente que você atende a sua criança. Se é na escola, em sala de aula, a sua sala tem que estar disposta com cartazes e materiais que você consiga utilizar esses recursos pedagógicos de forma ampla. A mesma situação é se você estiver em um ambiente de atendimento individualizado com a sua criança. Agora vamos falar do senso numérico. Ele acontece juntamente com esse processo de letramento matemático. Esses conhecimentos básicos da matemática, eles são construídos geralmente na educação infantil, quando o professor começa a apresentar a quantificação de materiais, essa linguagem de separar por grupos, semelhanças, diferenças, tamanhos, as lateralidades do nosso corpo, as posições sob, sobre, toda essa questão da lateralidade do corpo dos objetos vai construindo o senso numérico da sua criança. É possível calcular o nível de conhecimento baseado no senso numérico? Sim, uma avaliação específica de sondagem
diagnóstica de sondagem no início de cada bimestre vai te ajudar a separar as melhores atividades para sua criança. Agora vamos falar um pouquinho dos princípios de contagem. Já no final da educação infantil, início dos primeiros anos do ensino fundamental, a criança precisa de ter dominado os princípios de contagem para depois você entrar com o sistema numérico decimal. Eu quero explorar com vocês nesse vídeo o censo numérico e os princípios de contagem. E num próximo vídeo nós falaremos sobre o sistema numérico decimal. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe o seu comentário com as suas experiências sobre tudo que nós estamos falando nesse vídeo, combinado? Vamos aprofundar então nesses dois assuntos, censo numérico e princípios de contagem. O censo numérico é uma noção lógica que a criança vai desenvolvendo à medida que ela entra em contato com essa linguagem muito própria da matemática. Quer dizer que a criança vai desenvolver habilidades que uns têm mais que o outro na área da matemática. Mas tudo é possível ser melhorado quando há uma boa explicação, quando há um domínio de quem ensina a matemática. E é por isso que esse canal foi criado, para te dar suporte, para te dar conhecimento, para você ensinar com mais excelência. O censo numérico é um conceito de fundamental importância para a área das dificuldades de aprendizagem na matemática, tanto no que diz respeito à intervenção como à prevenção. Um crescente corpo de pesquisas aponta que as crianças com problemas na matemática apresentam dificuldade central no censo numérico, a qual pode ser identificada desde cedo na educação infantil. Essa pesquisa mostra que esse termo censo numérico, ele é amplamente pesquisado. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 artigos para vocês lerem as pesquisas que embasaram o vídeo de hoje. E não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. De modo geral, este se refere à facilidade e à flexibilidade das crianças com números e à sua compreensão do significado dos números e ideias relacionadas a eles. Possuir senso numérico permite que o indivíduo possa alcançar desde a compreensão do significado dos números até o desenvolvimento de estratégias para a resolução de problemas complexos de matemática. Desde a comparações simples de magnitudes até a invenção de procedimentos para a realização de operações numéricas, desde o reconhecimento de erros numéricos grosseiros até o uso de métodos quantitativos para comunicar, processar e interpretar informações. Se aproprie desses termos para você usar no seu plano de aula de matemática, no seu planejamento de sessão psicopedagógica ou na sala de recursos. Isso trará qualidade para o seu trabalho, segurança para você justificar para os seus superiores, supervisor ou coordenador pedagógico, por exemplo, e também para os pais das crianças que você atende. Quando você mostra que você se apropriou, que você sabe o que você está fazendo, como e por que você planejou, você cria prestígio perante essas pessoas. Uma intervenção adequada poderá ter sucesso a qualquer momento, pois problemas na matemática podem afetar o desempenho em outros aspectos do currículo. As propostas de intervenção na matemática destinadas à educação infantil. Tais programas incluem a introdução de atividades e jogos matemáticos no currículo da educação infantil e
em alguns casos, também auxiliam os pais a usarem os materiais educacionais em casa com os seus filhos. Então, se você faz atendimentos de forma individualizada, você também pode montar jogos e atividades que podem auxiliar a família a estimular o conteúdo da matemática em casa. Pesquisas recentes apontam que o censo numérico avaliado na educação infantil é um forte preditor de desempenho na matemática nos anos iniciais. Por exemplo, examinaram o desenvolvimento do censo numérico em 411 crianças de educação infantil, considerando as seguintes habilidades: contagem, princípios de contagem, conhecimento de número, transformação de número, estimativa e padrões numéricos. Quando nós falamos desses resultados dessa pesquisa, nós já puxamos o segundo assunto desse vídeo, que são os princípios de contagem. Vamos lá? Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e o seu like, para ajudar no crescimento desse espaço de aprendizagem, ok? Princípio de contagem, ordem estável de contagem, que é repetir oralmente 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que essa é uma habilidade básica. Não quer dizer que a criança aprendeu a matemática, mas ela já está nos seus princípios básicos de aprendizagem. Correspondência termo a termo. Cada objeto pode ser contado somente uma vez. Percebam que essas explicações já te dão ideias das atividades que você não pode deixar de oferecer para sua criança para que ela se desenvolva na área da matemática. Cardinalidade. O último número que se falar ao contar algum material será o total de objetos que se tem. Nós fazemos muito disso que eu estou falando nesse vídeo, mas fazemos muitas vezes às cegas. Nós não temos clareza de que esse conteúdo trabalhado são etapas essenciais para o desenvolvimento da pessoa que aprende. Abstração. Ser consciente de que vários objetos podem ser contados, os que são semelhantes ou não, agrupando categorias ou não. E aí, o que você está achando dessa nossa conversa? Está te esclarecendo como desenvolver as suas práticas com diversos públicos que apresentam dificuldade na aprendizagem da matemática? Deixe os seus comentários, compartilhe a sua experiência com a gente. Irrelevância da ordem é a pessoa se dar conta que pode contar um conjunto em ordens diferentes, mas apenas uma vez cada objeto. Essas são algumas referências bibliográficas que eu utilizei nos meus estudos para estar conversando aqui com vocês. Leiam esses textos e assistam também a esse vídeo. Vocês se tornarão pessoas muito mais seguras para ensinar a matemática. Um abraço, queridos, e até o próximo vídeo.